Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas que você está nos assistindo ou nos ouvindo, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vozes da Advocacia, episódio 3. Hoje, o nosso podcast que é voltado para ouvir as vozes da advocacia, que são as associações, os institutos, as entidades que, junto com a OAB, falam pela advocacia. Hoje a gente tem a alegria de receber a AP, Associação dos Procuradores do Estado, aqui representada pelo presidente Alisson Souza, e o INEG, o Instituto Negro de Alagoas, representado aqui pelo meu amigo coordenador do Núcleo de Advocacia Racial, Pedro Gomes. Queria desejar muito boas-vindas a vocês, que eu falo aqui para os nossos colegas que participam do podcast, é que isso aqui é uma conversa gravada. A gente está aqui para conversar, para dialogar, como a gente já conversa normalmente, ainda no dia a dia da advocacia, no dia a dia da OAB, das associações. Aqui é um espaço para falar sobre as associações, sobre as entidades, para cada uma se conhecer melhor e para que as pessoas que estão aqui assistindo a gente, elas também conheçam melhor o trabalho de cada uma das instituições, sabendo como elas podem ajudar no dia a dia da sociedade, no dia a dia da advocacia e como elas podem trabalhar junto com a OAB também para a promoção melhor do desenvolvimento social e do desenvolvimento da advocacia. Eu tenho um sonho aqui, diário, de que em cada episódio a gente consiga sair com um projeto. A partir disso, porque a gente percebe que as entidades, ainda que cada uma atue no seu campo, sempre tem uma ou tem muitas coisas em comum. Sempre tem muito mais até coisas em comum do que coisas diferentes. E quando a gente chega com bons propósitos, a gente consegue avançar nesses projetos. E a OAB tem esse trabalho também, tem esse objetivo, que é fazer essa aproximação entre as associações. Esse é o trabalho primordial da Diretoria de Relações Institucionais, que eu sou diretor hoje, e esse foi o motivo da existência do podcast, de a gente aproximar as associações, aproximar elas ainda mais da OAB e, quem sabe, sair com um projeto conjunto para melhorar a advocacia. Eu queria, antes de qualquer coisa, que vocês se apresentassem as entidades que vocês representam, começando por você, Pedro. Pedro Gomes, diga aí o que você tem para falar para a gente. Então, Vitor, olá, é um prazer imenso estar aqui hoje conversando com você, que é meu amigo de vários tempos, muitas lutas a gente já enfrentou por aí, e é uma alegria imensa estar aqui participando desse podcast. Então, o INEG, né, que é o Instituto Negro de Alagoas, ele é uma instituição que existe há mais de 10 anos aqui no estado. Inicialmente ela foi formada por ex-alunos da UFAL, em várias áreas de graduação, que entenderam que existia necessidade de continuar lutando sobre as pautas raciais fora dos muros da universidade. E aí a gente teve, no início, né, na nossa primeira fase de INEG, era um debate mais focado num debate mais literário, um debate um pouco mais teórico e também de fortalecimento das outras instituições, né? E nesse momento a gente ainda não existia o núcleo de advocacia, então era algo muito mais de se tentar conversar com os órgãos, né? Juntamente com os nossos primeiros, o nosso timoneiro, que é o Jefferson, os nossos primeiros integrantes do núcleo, e posteriormente foi vista a necessidade de criar um núcleo específico para a advocacia racial. E aí foi mais ou menos nesse contexto, por volta de 2020, né, um pouquinho antes da pandemia, que a gente iniciou o nosso trabalho dentro do INEG. E hoje, né, o nosso núcleo de advocacia, no qual hoje eu estou coordenador, nós temos agora 3 grandes pilares, né, que é o pilar de conversar diretamente com o direito penal, que é basicamente a gente fazer as defesas de casos emblemáticos de racismo, seja ajudando a promotoria no sentido de assistente de acusação, seja em alguns casos nos quais a gente percebe que a pessoa é réu em um crime que tem um claro viés racial, a gente fazendo essa defesa. No setor também, diretamente com particulares, né, patrocinando causas, seja de particulares, em alguns casos também emblemáticos, seja nas relações trabalhistas, relações cíveis, né, em questões raciais, e também o nosso principal carro-chefe, por não dizer assim, que é justamente com a administração pública, né, que é conversar com os órgãos, outros órgãos, seja da administração pública, principalmente da administração pública, para que a gente possa implementar e efetivar não só as leis que já existem, né,
as leis em defesa da igualdade racial, como também propor novas legislações, né? A gente fez isso agora recentemente, tanto no estado de Alagoas quanto no município de Maceió. Então é basicamente esse o nosso campo de atuação, né? É fomentar outras instituições negras e também propor o debate e defender a população negra do estado de Alagoas. Excelente. E, então nada mais próprio do que fazer isso, já que é o carro-chefe, né, de vocês. A administração pública está aqui com o presidente da associação. Com certeza, com certeza. Já mostra o que eu vinha falando, de que a gente tem muita coisa em comum e vai encontrar sempre coisas, pautas em comum que a gente pode desenvolver. E agora, Alisson, eu queria que você também falasse um pouco da AP e do seu trabalho, da história, enfim. Exatamente. Diga aí. Vitor, obrigado pelo convite. Dizer que é uma satisfação estar aqui junto com o Pedro. Uma honra estar junto aqui do Instituto Negro para falar um pouco do nosso trabalho e debater aqui. De repente até a gente trabalhar algo em conjunto. Falando um pouco da AP, a AP é uma associação de classe que foi criada há mais de 40 anos. Na verdade, em nível de Procuradoria Gerais dos Estados, ela foi uma das primeiras do país. Ela foi criada em 1982. Tem uma relevância bem grande na própria história da OAB. Vários associados da Associação Procuradores de Estado, muitos deles já aposentados, foram presidentes da OAB. A AP tem uma história relevante de construção para a advocacia pública. Estamos na gestão da AP já desde 1º de maio do ano passado. Estamos tentando construir aí uma gestão com muito diálogo. Acho que, Vitor, enquanto estava na Promal e agora na Diretoria de Relações Institucionais, a gente tem uma sintonia muito interessante e a gente teve uma aproximação muito grande com a própria Promal. Sim. Conseguimos agora recentemente fazer um evento muito interessante, de uma sessão solene, em homenagem à advocacia pública, no último dia 7 de março, que foi realizado o Dia Nacional da Advocacia Pública, e o deputado Alexandre Aires capitaneou uma sessão solene que foi muito bacana, até mesmo para conscientizar a população da importância da advocacia pública para a sociedade como um todo. A advocacia pública muitas vezes é estigmatizada, e eu me lembro da colega lá durante o evento falando que procuradoria só serve para cobrar imposto, para barrar direitos dos servidores. Sim. Quando na verdade a procuradoria é uma grande parceira cognitiva da administração pública, é quem traz segurança jurídica para a construção das políticas públicas, e sem a qual a administração pública não funciona de forma eficiente. E acho que também é nosso papel aqui de fomentar esse papel importante da advocacia pública, e um dos pilares aí da nossa administração é justamente promover essa maior aproximação com a Promal, com as entidades de nível federal, promover também, trazer de volta também a gente tem um projeto muito interessante lá, que é o Aposentado Presente, que é trazer o nosso público aposentado de volta para a sede da associação, porque muitas vezes você deixa o serviço público e se afasta de todas as discussões de procuradoria, enfim, a nossa sede é ao lado da PGE, então quem não está lá no dia a dia acaba se afastando muito também da associação. E a nossa ideia é fomentar questões culturais. A gente teve o último evento com colegas recitando poemas, foi muito legal. Então, assim, é um projeto de também trazer de volta esse público aposentado. E, essencialmente, uma gestão de fomentar mesmo o diálogo e se aproximar das instituições, inclusive a OAB. Eu acho que fica muito claro como a gente, vocês nas presidências e nas representações, né, das entidades, tem esse trabalho que acaba misturando um pouco o que é social com o que é da advocacia como uma parte da sociedade, né? Tanto os procuradores de Estado quanto quem advoga sobre as pautas raciais, eles têm que se preocupar com os problemas da advocacia, né? Sim. Mas eles também têm que se preocupar com os problemas da sociedade. Eu acho que isso é um pouco de toda a advocacia, mas são a advocacia pública, por exemplo, a advocacia que pensa na questão das pautas raciais, ela tem esse segundo trabalho, né, de pensar no desenvolvimento da sociedade, nos projetos
que vão fomentar. E as procuradorias, por exemplo, eu costumo dizer que são o centro de excelência dentro da administração pública, porque é uma carreira central e é uma carreira cujas decisões, deliberações, apontamentos se refletem para toda a administração. Então, se refletem no que vai acontecer na escola, no hospital, na construção da ponte, na pavimentação da estrada. E muitas vezes é a voz da razão também, exato, né? É a voz da razão dentro da administração pública, né? Exato. E aí, nesse sentido, inclusive, até antes da gente começar aqui, eu estava até conversando com o Pedro de algumas iniciativas do próprio INEG, no âmbito da administração pública estadual, e eu acho que o papel da Procuradoria é relevantíssimo, inclusive do ponto de vista de fomentar instrumentos jurídicos para propiciar essa política de maior inclusão da população negra na própria administração pública. Sim. Então, eu acredito que a PGE tem um papel importantíssimo. Eu, particularmente, na PGE atuo num setor que é um setor de prevenção e resolução administrativa de conflitos. Sim. Acredito que, inclusive, para esses projetos que a gente discutiu anteriormente, a PGE pode perfeitamente, em caráter preventivo, evitando uma futura judicialização, atuar de forma muito mais eficiente do que se você fosse ajuizar uma ação civil pública para o juiz dar uma decisão judicial impondo aquela decisão, quando na verdade você tem espaços no próprio órgão de advocacia pública, no caso a Câmara, que você fomenta o diálogo e se consegue construir uma política pública muito mais eficiente do que se você fosse levar isso para o Poder Judiciário. Muito mais isso rápida. Eu não tenho dúvida. E muito mais rápida, né? Porque quando a gente consegue esse tipo de diálogo, né, dentro do órgão, a gente sabe muito bem que se a gente for judicializar todas as questões que a gente entende como pertinentes, obviamente, vai demorar, vai ser algo que não vai ser... Muitas das vezes o próprio magistrado de primeiro grau não entende a relevância do caso, né? Não tem um letramento necessário para entender a relevância, então vai para um segundo grau, obviamente contra o Estado, vai para segundo grau. Não tem necessária sensibilidade de ouvir quem realmente de fato tem o lugar que a gente estava conversando aqui, o lugar de fala para essas reflexões mais aprofundadas. Então, eu acho que o ambiente definitivamente não seria um ambiente... Sim. De uma imposição, de uma decisão de um terceiro. Seria um ambiente de diálogo para a construção dessas políticas públicas de forma adequada. Não tenho dúvida disso. E essa discussão que você falou do diálogo, vocês estavam falando aí, eu estava pensando nisso. Assim, os processos que envolvem, por exemplo, a advocacia, a questão das disputas raciais, né, que não apenas da advocacia, eles são processos que têm naturalmente um ponto de vista estrutural. Sim. Eles partem de uma questão estrutural, que é um racismo institucionalizado na nossa sociedade. Quem não quiser aceitar isso, acho que tem que repensar o mundo, como é que vê o mundo, como é que vê a vida. E você tratar isso da forma normal que se trata um processo, com uma inicial, uma contestação, uma réplica, uma produção de prova pericial, qualquer coisa que seja, e uma sentença, você não resolve um problema milenar que existe e no nosso país de pelo menos 525 anos aí de uma estrutura que muitas vezes foi criada ou que pelo menos tolera e vive uma discriminação permanente, né? Então, o diálogo é a melhor forma. Inclusive, quem estuda processos estruturais, eu tive a oportunidade de estudar isso, porque meu mestrado passou por esse ponto, e a solução, quando você estuda processos estruturais, você estuda forma dialógica de resolver decisões, de resolver problemas, né? Ou seja, só se resolve problema estrutural com diálogo, não é isso, Pedro? Isso. E assim, nós, enquanto INEG, dentro do movimento negro, que é muito plural, é muito gigante, mas a gente se notabiliza justamente não só pela organização, mas porque nós somos extremamente objetivos, né? Dentro do INEG a gente prima pela objetividade. Então, para a gente é muito mais importante ter uma conversa, um diálogo entre instituições, e a gente prima muito por isso, para ter o diálogo aberto com todas as instituições, porque é muito mais importante a gente ter uma deliberação efetiva, uma efetivação daquela pauta que a gente entende como pertinente, do que fazer qualquer outro tipo de situação, do que esperar uma judicialização, do que esperar qualquer uma outra espetacularização da situação. A gente prima muito pela questão objetiva. E sem o diálogo, sem
sem a parceria de instituições, como a própria OAB, que é tão parceira do INEG há anos, a gente tem uma parceria extremamente frutífera, e sem esse tipo de diálogo a gente não consegue ir para caminho nenhum, né? Todas as situações que a gente teve até hoje, a gente conseguiu por diálogo, seja, por exemplo, a gente conseguiu fazer, a gente utilizou, a gente mesmo elaborou a lei de cotas raciais aqui em Maceió, e aí a gente conseguiu fazer ela passar por um processo legislativo do qual a gente passou por um diálogo gigantesco. A gente ia de gabinete em gabinete, e aí voltava, e aí passava, e o pessoal, alguém tinha algum questionamento jurídico, a gente ia lá, se juntava com o procurador da Câmara, dizia, olha, veja só, por isso aqui, por isso aqui, isso passa juridicamente falando. Não é constitucional. Não é constitucional. Então, a gente primou por esse debate para poder vencer a lei de cotas raciais em Maceió, que a gente imaginava que seria uma luta gigantesca, como foi de fato. A gente também teve esse diálogo na própria lei de cotas raciais também do estado de Alagoas, né, que foi promulgada agora em 2023, né? E é a nossa base, é a nossa primazia, é a objetividade, e ela só vem realmente com o diálogo, né? Pois é, então assim, por isso que eu acho que é bom para esses programas, e a gente estava falando aqui que nós somos todos podcasters, né? E gostamos dos mesmos. Eu falei, eu gosto desse, eu também, e você... Isso é muito legal. E conscientizar o público que está nos escutando, nos assistindo, e que a advocacia pública também tem espaços que vão dialogar diretamente com essas pautas e construir, possivelmente, políticas públicas muito mais eficientes do que se você fosse tentar, através de um processo estrutural, pela via do Poder Judiciário, e que, na verdade, e eu acho que é uma função nossa também aqui, enquanto representante da categoria da Associação dos Procuradores de Estado, mostrar essa relevância para a população e tentar dialogar da melhor forma para construir, inclusive, projetos em conjunto, né? E você falou aí da questão da Câmara de Conciliação, que você além de ser o presidente da associação, você é presidente da Câmara, coordenador? Eu sou coordenador da Câmara de Conciliação. Presidente e coordenador da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Que é uma tendência da advocacia pública e da administração pública de todo o país. A AGU tem feito um projeto gigantesco com isso e replicado. E o que é que você acha, Pedro, que poderia trazer assim, situações específicas dentro dessa ponto de vista da Câmara de Conciliação para a pauta racial? Assim, encontra questões que você acha que poderia ajudar? Como é que... Sim, então, a gente tem N pautas, né, com o Estado, porque o Estado é o nosso principal... Você falou da lei de cotas, né? Isso. A gente tem muitas pautas com o Estado é o principal, a gente entende assim que é a nossa principal objeto de estudo, digamos assim, por ser quem efetiva as maiores políticas dentro do nosso Estado, né? O Estado ele é quem mais consegue efetivar políticas públicas que beneficiam diretamente a população negra. Uma das que a gente tem, iniciamos um novo projeto para poder dar efetividade também, no caso do Plano Estadual de Educação. Existem metas, né, dentro do Plano Estadual de Educação. Uma das metas, que é a meta 8, é uma meta que fala sobre a redução das desigualdades raciais dentro das escolas, redução de evasão escolar, que quando a gente faz esse recorte racial, a evasão escolar de pessoas brancas é muito menor que a evasão escolar de pessoas negras, até mesmo dentro da escola pública. Sim. Então, uma das medidas que a gente, visando essa objetividade, na qual a gente colocou para a Secretaria de Educação e já inclusive está aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, é que a gente possa aumentar o valor do Escola 10, do cartão Escola 10, para os alunos que sejam autodeclarados negros. Então a gente entende que talvez dando aumentando esse valor do Escola 10, do cartão Escola 10, a gente vai conseguir de forma objetiva algum meio de redução dessa evasão. Porque estimula ele a continuar na escola e aí reduz a evasão, que é muito maior na população negra. Isso, exatamente. Né? E também vai não só estimular a continuar na escola, como desestimular a família procurar outro tipo de ocupação para essa criança que deve estar na escola naquele momento. Perfeito. E assim, obviamente, o que é que para que isso seja efetivado, né, que a gente sempre bate muito, é porque acontece que tem que ser lei, né? Normalmente é a legislação. E aí,
para que a gente consiga não necessariamente, a gente sabe como o processo legislativo também ele é longo e doloroso, né? E doloroso né? Vocês melhor do que ninguém sabem isso. Então a gente vê como uma possibilidade de diálogo dentro da PGE, né? Exatamente, e eu acho que nesse sentido esse ambiente da Câmara, que é a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, poderia perfeitamente atuar visando, trazendo todos esses atores envolvidos nessa questão para tentar realmente implementar essa ideia do INEG e construir de forma compartilhada talvez um termo de compromisso. Hoje você tem ferramentas no ordenamento jurídico brasileiro, mais precisamente o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê a celebração de termos de compromisso para eliminar situações de irregularidade, incerteza no âmbito da administração pública, e esse termo de compromisso poderia ser perfeitamente utilizado na Câmara como um instrumento para balizar esses incentivos para evitar a evasão escolar. Perfeito. E, enfim, para haver o aumento do cartão Escola Cria. Eu acho que é um ambiente mais adequado. As experiências que eu tenho tido com a Secretaria de Estado da Educação, eu acho que eles são bem entusiastas dessa ideia. Uhum. Poderia chamar também o Conselho Estadual. Sim, com certeza. Enfim, estamos até trabalhando uma questão similar, que envolve educação, mas do ponto de vista de menores e conflito com a lei, lá na Câmara, e acredito que isso seria uma outra situação que, com certeza, a administração pública teria muita boa vontade de tratar e de forma muito mais eficiente do que se a gente levar isso para uma judicialização. Um ambiente que não é um ambiente que me parece adequado, né? Com certeza. Porque a questão que vocês estão falando aí, até para saber se eu estou entendendo o que vocês estão projetando, mas a ideia é o Estado tem uma obrigação de cumprir uma meta, Isso. de reduzir a evasão. Isso. Você está dando uma das ideias possíveis, seria a melhoria do cartão. Isso. Em tese, uma instituição como o INEG ou o Ministério Público, alguém que tivesse legitimidade, poderia entrar com uma ação, dizendo o Estado não está cumprindo a meta, então vamos obrigar o Estado a fazer tais coisas, porque eu entendo que vai cumprir a meta. Não, em vez de a gente fazer isso do ponto de vista judicial, que é cheio dessas complexidades, Exato. chega por dentro da administração. De repente, você construir nesse documento, construir de forma compartilhada, você teria, se atingir a meta, você vai ter um aumento, você dá mais eficiência para estimular a realização disso, exatamente. Né? Isso. Coisa que provavelmente no Poder Judiciário você não conseguiria de uma forma adequada. Isso ia ser uma sentença condicional, né? Exato. Isso. E assim, o trabalho da Procuradoria é extremamente importante justamente nesse sentido, porque a gente, como eu falo, né, a gente sempre prisa muito pela objetividade. E o que acontece muito dentro do Estado, quando a gente está fazendo esse diálogo... Estado, quando eu falo Estado... Sim, a administração pública. A administração pública, né? Lato sensu. A administração, ela entende que existe uma desigualdade, reconhece essa desigualdade, mas ela não consegue, às vezes, verificar meios efetivos para reduzir a desigualdade. Reduzir isso objetivamente. Muitas das vezes discute-se, se entende que existe, mas a objetividade, a execução de determinada atividade para que essa desigualdade ela seja efetivamente combatida é muito difícil. E aí, quando a gente consegue um apoio, por exemplo, da própria Procuradoria, que diga, não, a gente consegue fazer um meio aqui, um termo jurídico no qual a gente consegue ter início, meio, fim, avaliação de metas, acompanhamento. Métricas adequadas. Métricas, isso dá a efetividade àquela política pública, né? Que é o que a gente mais precisa, porque a política pública, ela demonstrada ali na letra fina da lei, para a população, ela não resolve muita coisa. E o mais importante, é um instrumento que vai ser construído pelos maiores interessados. Sim. E não imposto por alguém por um terceiro, às vezes que não tem aí o necessário conhecimento e a necessária sensibilidade com relação a um tema tão caro para a nossa sociedade. Perfeito. E que talvez você levando isso para o judiciário, que tem 1 milhão de questões de processo, aquilo muitas vezes não é uma crítica, às vezes é uma contingência da realidade. Sim. Exatamente. Não, ele tem milhares de processos na vara, ali vai ser mais um processo. Sim.
dos que ele tem ali e é o mesmo juiz que julga, no caso da Fazenda, ele vai julgar progressão de servidor, tratamento de saúde, imposto e essa questão. Então, como é que ele vai saber tudo de todos esses temas, sobretudo um tema tão sensível e que demanda tanto letramento, tanto estudo, né? E talvez isso também seja algo interessante de se levar para dentro da Procuradoria, né? Isso. Essa questão desse estudo, de ensino, de aprendizado sobre isso, né? Assim, você falando, eu estava pensando aqui em algo... Está dentro do nosso próprio estatuto da associação. Da associação. Exato. Fomentar atividades culturais e de estudo para os associados. E aí eu acho que nada impede da gente, em conjunto aqui com o INEG, fazer algo, um grupo de estudo, algo nesse sentido, para uma maior conscientização. A gente sabe também que tem agora acho que o Pedro pode falar até melhor o protocolo antirracista, né? de julgamento, né? Sim. Que foi recentemente publicado pelo CNJ. E até um grupo de estudo para estudar isso. Mais a fundo. Tenho certeza que colegas associados teriam maior prazer de participar desse grupo de estudos e até de propor reflexões para serem propostas seja para a PGE ou até para a administração pública como um todo. Boas práticas, uma cartilha, por exemplo, que é algo que é bem comum lá na Procuradoria. Os setores em específico vão criando cartilhas. Então, você pode ter uma cartilha em específico em relação à temática racial. Propor, acho que em geral, boas práticas em relação a esse tema, com inspiração no protocolo antirracista, porque ele é um documento bem profundo, pelo que eu estava dando uma lida. Conceitualmente, ele trata de uma forma muito apurada dos temas, e depois ele vai para o aspecto das searas. Isso, de cada ramo jurídico. Isso, de cada ramo jurídico. E aí eu acho que a gente poderia aprofundar justamente da aplicabilidade disso na administração pública e mais precisamente num órgão, por exemplo, de advocacia pública. Isso, não, perfeito. O protocolo, eu acredito, né, como ele é muito novo, a gente ainda está fazendo uma discussão, né, dentro inclusive da advocacia racial, e eu acredito que ele vai nortear muito das discussões raciais jurídicas ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem um grupo para que possamos aprender, inclusive, juntos. Né? Possamos aprender o núcleo de advocacia racial do INEG, conjuntamente com os advogados da APIA, a gente conseguir aprender juntos um pouco do protocolo, saber um pouco mais e também entender a aplicabilidade dele dentro das ações, dentro de demandas e ações específicas sobre a administração pública. Seria algo, eu acho que muito bacana de a gente fazer, seria algo muito tranquilo, muito, muito importante na realidade de fazer, e talvez uma iniciativa que seja... eu não tenho conhecimento particularmente de nenhuma iniciativa nessa seara, nesse sentido aqui no Brasil até agora, né? Seríamos uma iniciativa pioneira no Brasil sobre isso também. Então eu acho que assim, o INEG está totalmente à disposição. Também, nível de associação, que aí eu posso falar especificamente da associação, enquanto criação de um grupo de estudo, tenho certeza que minha diretoria vai super apoiar e a gente pode, nesse próprio primeiro semestre, criar esse grupo de estudos para ter uma maior reflexão, até porque a gente sabe que tem muitos colegas que atuam nas cortes e precisam ter um maior letramento em relação a essas temáticas, até para identificar eventuais violações, né, a essas questões. Sim, com certeza. Até porque a Procuradoria, né, quando a gente fala de demandas, muitas das demandas são envolvendo a população negra, não no sentido, às vezes nem sempre a demanda coletiva, né, mas a demanda individualizada, sobretudo da saúde, né, sobretudo demandas relacionadas à saúde, elas são muito envolvidas a população negra, né, que é quem normalmente, em sua maioria, como é a maioria da população do estado, é também a maioria da população que necessita dos sistemas de saúde, né? Então a gente, não só na questão da população, na população em relação à saúde, mas em várias demandas. Né? Educação, assistência social, matrícula de escola. Exatamente. Tudo isso. São os maiores, a população negra é efetivamente a maior usuária, né,
dos serviços estatais, dos serviços públicos aqui dentro do estado de Alagoas. Então, é uma iniciativa que só tem a beneficiar. Beneficiar é um regime ganha-ganha, como a gente fala, né? Ganha a Procuradoria, ganha a administração pública, ganha a população negra, ganha o INEG, ganha todo mundo. Ganha a sociedade. Ganha a sociedade. Ganha a sociedade e eu acho que ganha a advocacia pública também, porque você fazer o bem e fazer o que é certo sempre é bom para todo mundo. E aprender, né? Aprender e quebrar barreiras de preconceito, de desrespeito, porque no fundo qualquer preconceito... É interessante que esse tema que a gente está tratando aqui, sob o ponto de vista da perspectiva racial, se aproxima muito do que a gente tratou no primeiro episódio, quando a gente trouxe a Amada e a Promal, né? E lá elas fecharam a ideia, a Anne e a Natália, de trazer isso também para dentro da Promal. Essa discussão, no caso dela, da perspectiva de gênero, né? E um ponto que a gente conversou lá era que muitas vezes nós advogados, e acho que todos nós precisamos refletir sobre isso, a gente cobra muito do judiciário. Sim. O judiciário não pode ser preconceituoso, não pode ter isso e aquilo, os desmandos, etc, etc. Mas, por exemplo, existe um protocolo de gênero e de raça no CNJ, 2 protocolos, e a gente pensa, muitas pessoas pensam, quem que às vezes só quer cobrar, ou quem às vezes não está nem aí para esse assunto, as pessoas pensam que aquilo ali é uma questão para o judiciário aplicar. O protocolo é para o juiz não ser racista na sentença, ou não ser misógino na sentença. Não, o protocolo é para todos nós, ele é uma indicação para todos nós. E quem foi de vocês que parou, né? Você é advogado, nós, que parou para ler isso, que às vezes você reclama quando olha uma atitude misógina ou racista na televisão, ou de um caso ou de outro, mas existe um protocolo que trata disso. Será que você está sendo assim na sua atuação, na advocacia pública, nos outros ramos da advocacia, nos seus pareceres? E eu achei interessante porque quando vocês começaram a falar, eu fiquei pensando, isso é algo que pode ser aplicado pela administração nas questões internas. Mas também, como você lembrou, pode ser no processo judicial, e você completou perfeitamente. Se eu identificar enquanto procurador um processo que eu percebo, e aí não precisa ser aquele racismo expresso, sim, com certeza, mas o racismo estrutural, que é o que a gente enxerga mais, né? Quantas demandas de saúde são promovidas por pessoas negras? Quantas demandas de educação, de matrícula de escola, são promovidas por pessoas negras? E como é que eu, enquanto procurador, vou me portar nesse tipo de contexto? A gente teve até uma demanda lá atrás, quando eu entrei no INEG, foi na época da pandemia, por exemplo, no qual a PGE foi parceira nossa também, porque no início dos boletins de Covid, sim, não existia o recorte racial. E a gente entendia que era muito importante que existisse o recorte racial dentro dos boletins de óbitos, de casos, para poder a efetivação da política pública, de entender, olha só, claro, de onde está vindo, por que as pessoas negras estão sendo mais vítimas, será que elas estão sendo... Será que a mortalidade está sendo maior dentro das pessoas negras do que das pessoas brancas? Quais são os potenciais motivos e o que isso também vai gerar de estudos, né, e que estão gerando estudos passados agora 4 anos, né, do final, mais ou menos, da pandemia, passado 4 anos, que isso não está sendo de estudos, está sendo relevante para estudos, para que a gente nunca mais passe por aquilo. Então, são nessas pequenas situações que a gente entende a necessidade. E a questão racial, junto com a questão de gênero, né, ela eu sempre falo, é algo que é necessário que a gente sempre se movimente. A gente nunca pode ficar parado, porque muito provavelmente se a gente estiver parado, a gente vai estar numa postura racista ou numa postura misógina. Perfeito. Porque foi assim que a sociedade nos ensinou a ser. Exato. Foi assim que que o mundo foi concebido, que o país foi concebido. Então, sempre que a gente está parado, sempre que a gente está inerte, provavelmente a gente está sendo misógino ou racista. Então, procurar maneiras de dirimir o machismo dentro do nosso microcosmo, ou seja, dentro do nosso espectro de poder, digamos assim, e também as questões raciais, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, principalmente nós que ocupamos posições tão relevantes dentro da sociedade, né? Procuradores, advogados,
cargos que a gente ocupa dentro daqui da ordem. Então, é muito necessário que a gente não fique na inércia em nenhum momento, porque provavelmente a gente viveu nos últimos anos um período em que essa inércia, no mínimo, foi incentivada, né? Então, Exato. acho que é o momento da gente ressurgir e retomar esse debate e mostrar que esse debate é um debate relevante para a sociedade e, como o Vitor estava falando, se basear nesses documentos que são documentos super bem construídos para, a partir dele, refletir criticamente sobre eles e, de repente, construir algo novo que possa trazer uma relevância para a sociedade alagoana e que é um consumidor Sim, com certeza. E fazer isso de dentro também, porque está dentro da administração pública, né, e cujo trabalho reflete, como eu falei atrás, em cada ponto, em cada ponta da administração, na escola, no posto de saúde, em qualquer coisa, isso gera aquela questão do Pomodoro, né? Você trata 20 pessoas, 20% e isso reflete para 80%. Exato. Você pega um grupo pequeno dentro da administração pública, mas com tanta relevância no reflexo da sua atitude, que é o grupo de procuradores do Estado. Eu tenho certeza que essa iniciativa ela vai ser positiva. Eu já estou dando isso como um projeto, que eu falo aqui que a gente tem que ter um projeto para concluir. A nossa também. Eu já estou dando esse como projeto. Vocês tocaram em várias ideias, mas eu acho que essa a gente consegue solidificar mais fácil. Isso. E fomenta as demais, porque se torna um ambiente de discussão, um tema de discussão para tudo que está em torno desse tema tão importante que é o tema da pauta racial, do antirracismo. Eu acho que a gente poderia consolidar esse projeto de um grupo de estudos sobre o tema do antirracismo. Eu nem queria restringir ao tema do protocolo, mas o protocolo acho que é um bom passo de primeiro objeto de estudo, talvez, mas do antirracismo dentro da Procuradoria para se pensar na atuação do procurador. Acredito que o Ministério da Igualdade dentro Racial da associação, também tem algo né? construído também, Sim, dentro da administração pública, sim. Então, acho que tem coisa para a gente trabalhar. Um grupo dentro da associação, né, para enfatizar esse trabalho associativista, que pode gerar reflexos, já gera diretamente um reflexo no trabalho dos procuradores do dia a dia, mas pode gerar também políticas públicas dentro da Procuradoria, dentro de toda a administração decorrentes disso. Exatamente. Eu acho que de parte da UAB, porque o nosso objetivo é esse trabalho conjunto das três entidades, nosso OAB, Pedro, inclusive, tem um contato muito mais direto, né, pela história de trabalho que ele tem, relevante sobre esse tema. A gente tem a comissão, né, sim, a Comissão de Igualdade Racial, que com certeza poderá contribuir, e eu acredito que a OAB, a gente sabe que Wagner é um cara que também pensa esse tema de uma forma como a gente pensa, e a OAB trará outras oportunidades de fomento, seja às vezes numa estrutura de gravar um curso para isso e poder disponibilizar para os procuradores numa plataforma, né? Pode ser algo interessante. Isso é a própria ESA, né? A gente tem hoje exato. Às vezes tentar trazer alguém para um treinamento, ou pelo menos viabilizar um contato com uma pessoa de referência nacional que possa contribuir com esse curso. Eu mesmo tenho várias pessoas, eu tenho uma grande amiga lá em Salvador, que foi presidente da Associação dos Procuradores Nacional, dos Procuradores e das Procuradoras Municipais, a Lília, que vocês conhecem, deu palestra aqui. Lília pra vocês verem como é que é. Lília, ela não tem tantos anos de procuradoria e é a primeira mulher procuradora negra numa cidade como Salvador, que é a cidade proporcionalmente mais negra do Brasil. Lília, acho que Lília não tem 15 anos de procuradoria, alguma coisa assim. É assustador. E isso é um reflexo do problema racial no concurso público. Isso. Também. Né? Então, que a gente, inclusive, a gente vê assim, a gente estava até comentando, né, que hoje a gente tem dentro da PGE apenas um procurador, né, que é negro, mas que é o professor Luiz Vale, de referência para todos nós. Tem outros, mas é muito pouco. Sim, proporcionalmente se do ponto de vista histórico, então... Isso, mas que eu acho que é um parâmetro que ele vai estar mudando ao longo do tempo, né, porque, por exemplo, agora a gente tem dentro do Estado, né, a lei de cotas raciais para concursos públicos aqui no Estado, então eu acredito que a próximo concurso público que houver de procuradores, a gente já com essa lei já aplicada, a gente já vai ter uma
uma grande demanda e já uma boa parcela de grandes advogados que vão entrar na administração pública e que isso também já vai fazer uma grande relevância, né? A gente já vai fazer uma grande mudança dentro da sociedade, né? É um trabalho de formiguinha que vai mudando aos poucos. E sabe um reflexo que eu pensei nisso também, desse tema que vocês estão falando, dessa questão do concurso, que veio a história de Lilian e veio isso na minha cabeça. A AGU, ela tem um mega programa de fomento para preparação para concurso público para pessoas negras. Isso. Bacana. Que eu acho que é o Esperança Garcia, o nome do projeto também. Garcia. Porque a ANPM, a Associação Nacional de Procuradores, também participa disso. Que é para o país inteiro. Imagina se a gente consegue trazer isso para cá, pensar em temas como esse. Em nível de Associação Nacional de Procuradores do Estado, foi lá na Procuradoria do Estado da Bahia, eu estava fazendo uma pesquisa rápida antes de vir para cá, e primeiro que na Procuradoria Geral do Estado da Bahia, que eu tenho bons contatos lá, eles têm um comitê de equidade, e me parece que é algo bem aprofundado já lá, que eu acho que a gente pode também considerar, né? Se inspirar. Sim. E eu acho que, não sei se é lá ou é na Associação Nacional que tem um prêmio Esperança Garcia para iniciativas dessa natureza. Na de Procuradores Municipais tem. Na ANPM, Procuradores e Procuradoras Municipais, tem o prêmio Esperança Garcia. Eu acho que a ANAP também tem. Foi uma colega da Bahia que recebeu esse prêmio no né? Congresso passado. Então, pronto. E a gente também lá na ANPM, no Congresso também, que faz. Então, assim, são muitas ideias. Com certeza. O que tem pouco é o tempo do podcast, que a gente não pode também, não dá para se estender tanto. Mas eu estou criando uma história aqui de que quando o compromisso é firmado tem que ter o aperto de mão para marcar. Então eu quero saber se a gente pode firmar o nosso compromisso da criação do grupo de estudos, com tantas e tantas ideias, mas iniciando isso, o grupo de estudos dentro da ABRE para discutir as questões raciais com o apoio do INEG e da OAB. Pode fazer? Tudo certo? Tudo certo. Então tá fechado aqui. Tá fechado. Viu? Gente, muito obrigado. Foi, olha... o ruim é porque realmente a gente tem essa limitação de tempo, que senão também fica uma coisa grande demais. Mas eu sei que a gente... Senão a gente não ouve quando estiver no carro. Senão não ouve quando estiver no carro. Tem que ser hoje de 5 horas que o Alisson gosta. Eu não ouço. Mas assim, a gente começou a trocar tanta ideia, surgir tanta coisa, que eu fico pensando, a gente ia ser um desses podcasts de 3, 4, 5 horas. Porque uma coisa puxa, e isso também é um reflexo, eu estou feliz, mas é um reflexo um pouco triste. De que é porque falta muita coisa. Sim, com certeza. Se a gente tem ideia rápido aqui, numa conversa de meia hora, 40 minutos, de tanta coisa que precisa ser feita, é porque falta muita coisa. E eu acho que é um trabalho, como você bem disse, de todos nós, e inclusive de nós, eu e você, Alisson, que não temos o lugar de fala para falar de quem sente a dor, mas a gente tem o dever moral de fomentar isso. E deixar quem tem que falar, mas deixar nem é deixar a palavra certa, mas estimular, não atrapalhar, mas sobretudo que a gente vê tanta gente atrapalhando. Sim. Eu queria até depois entrar nessa discussão com você, mas não ia ter tempo, da luta que foi para aprovar essas leis, porque eu percebi pelo seu semblante como é difícil algo que para mim é tão óbvio e necessário de acontecer. Agora a gente está vendo inclusive um debate de um certo, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, um certo retrocesso, né? Com certeza. Um debate sobre meritocracia completamente ultrapassado. Então, assim, e por isso que é importante também a gente estar aqui fomentando esse diálogo para lembrar as pessoas. E como é fácil retroceder, né? Porque exatamente. Como é simples, como é rápido, né? Estão retrocedendo em questão de 2, 3 meses, estão retrocedendo décadas. Exatamente. Né? Então é muito fácil. Né? E eu vejo também, às vezes, colocando no mesmo lugar pessoas que têm umas histórias tão diferentes. E na fulana, é igual o cara teve uma que eu vi colocando sei lá, uma pessoa que eu não merece meu respeito, nem Deus sabe o nome, comparando com Martin Luther King. Assim, cara, pelo amor de Deus, acorda pra vida, né? Mas olha, eu queria, antes de encerrar, pedir que vocês falassem mais alguma coisa, convidassem as pessoas para entrarem nos institutos. Enfim, só algumas considerações finais. Eu comecei por você, então agora eu começo Vitor, só por você o final. Só agradecer, você é um querido amigo, agradecer o convite aí de participar desse podcast. Eu sou um podcaster e pela primeira vez estou participando de um podcast. Olha só, né? Estou muito feliz e só agradecer o convite e dizer que a associação está à disposição aí para
e para essa parceria com a AB, com o Instituto, com o INEG, enfim, estamos juntos para todas as iniciativas possíveis. Boa. Pedrão. Então, Vitor, agradecer também o espaço, dizer que a gente está sempre à sua disposição. Você sabe que você que é o nosso parceiro de luta, nosso histórico, e que sempre que você precisar da gente também está aqui à disposição. Quem quiser também conhecer um pouco mais do trabalho do INEG, a gente está no Instagram, né, o @INEGAL, INEGAL. Lá a gente coloca todas as nossas... o nosso trabalho, as nossas atividades, as nossas vitórias, o que o INEG tem feito, né, diariamente em prol da população negra alagoana, e de lá também a gente coloca todos os outros links que a gente tem, né, em outras redes, enfim, e outros trabalhos, e também a gente faz um chamamento, né, principalmente, puxando a sardinha para o meu lado, principalmente ao advogado negro aqui de Alagoas, né, sobretudo o jovem advogado negro, que tem sido hoje em dia já a maioria. É uma felicidade que a gente tem visto que a advocacia negra está crescendo de forma vista. A cada juramento a gente vê que aumenta a população, aumenta a quantidade de advogados negros. Então, para quem, sobretudo esse jovem advogado negro, que também venha, faça parte do INEG, faça parte também da Comissão de Promoção da Igualdade Racial aqui da OAB, e que saímos da inércia, né? Saímos da inércia, que sejamos objeto de luta em prol de um país melhor, né? Porque eu sempre falo, quando a gente fala sobre desigualdade racial, ela não prejudica só a população negra, ela prejudica o país, ela prejudica o Brasil, independente de raça. Então, que lutemos, né, por um país melhor e sem desigualdade racial. Obrigado, eu que agradeço vocês, obrigado por confiar no podcast, confiar no trabalho, confiar nessa conversa franca e tão importante, tão enriquecedor. Você falar que a cada juramento a gente vê aumentar, isso me deixa com uma alegria, porque mostra que políticas como essa, de cotas e tudo, isso gera um reflexo positivo. Sim. Ter mais advogados negros, como ter mais mulheres, como ter mais quaisquer grupos que sejam minorizados, né? Porque não são minoria em número, mas são tratados Sim. como alguém menor, faz o diálogo ser melhor, ou seja, engrandece o diálogo, e é bom para todo mundo, porque a gente não ter preconceito, a gente é uma pessoa, nós somos pessoas melhores, né? E, enfim, falar de advocacia pública, eu nem tenho muito mais o que falar, porque é muito da minha vida, e eu fico feliz, já falei isso para você milhões de vezes, vou falar mais uma, como é bom ter a advocacia pública de Alagoas, principalmente os procuradores de Estado, terem um presidente com convicções importantes como a sua, como é importante ter no INEG uma pessoa com uma história de luta de tantos anos como o Pedro. Obrigado a vocês dois, e obrigado também a você que acompanhou a gente até aqui. Eu tenho certeza que você ficou da mesma forma que eu, querendo falar mais, querendo ouvir mais, querendo participar mais. Talvez a gente parta aí para uma segunda parte desse episódio daqui a um tempo, mostrando até o que a gente já conseguiu desses projetos, onde eles chegaram, esse grupo de estudos, onde ele já chegou, porque eu tenho certeza que ele vai gerar muitos reflexos positivos não só para a advocacia pública, não só para a advocacia negra, mas para toda a sociedade de Alagoas, porque esse é o objetivo da gente, na Ordem, no INEG, na AP e em todas as associações que estão aqui como vozes da advocacia. Muito obrigado, espero vocês no episódio 4. Um abraço, tchau, tchau.